bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre o dia que a minha escola pegou fogo. Bem, não foi a minha escola, foi a casa de banho dela. Mas pronto, faz parte da escola. A única diferença é que em vez de livros a pegar fogo, vão ser cagalhões a pegar fogo. E como Pokémon faz 30 anos este mês, esta história também é um pouco sobre Pokémon. Não é tipo sobre Pokémon, mas tem coisinhas de Pokémon. Vocês não precisam saber de Pokémon para esta história, ok? Não precisam saber absolutamente nada. Mas é só para avisar que vai ter coisinhas de Pokémon aqui. Então vá, vamos para o vídeo. Então, esta história começa em maio de 2023 ou 4, já não me lembro. Faltava 3 semanas para a escola acabar. Estão a ver naquelas últimas semanas de aulas. É isso, pronto. Ninguém está a ligar nada para a escola. E eu nessa altura tinha um amigo, até tenho, ainda falo com ele hoje em dia, que gosta muito de Pokémon. Vamos chamá-lo de Rafael do Pokémon. Rafael do Pokémon. Como vocês sabem, eu também gosto muito de Pokémon. Eu conheço ele desde o 3º ano, talvez. Bem, não interessa. Eu sei que ele num desses dias, ele veio para a escola com isto. Então, o que é isto? Isto é um jogo de Pokémon que saiu em 2003 para Game Boy Advance, chamado Pokémon Ruby. Esse jogo já não se vende. Bem, 2003 já há muito tempo. Já não é fabricado. Já não há fabricada consola por ele. Prontos, é um jogo que é considerado raro, mais ou menos. Não tanto como os jogos mais antigos de Pokémon, mas é assim mais ou menos, ok? Não é uma coisa muito rara, mas é uma coisa rara. Mas por algum motivo é estranhamente barato na internet. Correção, gente. O jogo não é barato, ok? Isto é, já editei o vídeo, mas o jogo não é barato. Eu fui pesquisar na internet e bem, tirando aquelas imitações falsificadas do AliExpress, onde por 3€ vendem 70 jogos, o jogo com caixa custa 500€. Sim, vocês já viram bem. O jogo sem caixa, só o cartucho, custa 99€. Isto deve custar o mesmo que o GTA 6. E o mais barato que eu encontrei, eu posso ser muito mal pesquisar, mas o mais barato que eu encontrei foi este por 60. Isto é um preço de um jogo atual de Pokémon. Se bem que os jogos atuais de Pokémon são um pouco... Vamos para o vídeo. Então, ele levou o Pokémon Ruby para jogar na escola. Ele não jogou no Game Boy Advance, ele jogou no Nintendo 3DS, que é esta porcariazinha aqui, que tem um emulador do... É tipo os jogos PS4 na PS5, só que é os de Game Boy na DS. E eu cheguei lá, eu perguntei o que ele estava a jogar, ele mostrou-me e eu fiquei bem feliz. E bem, para quem não sabe, eu tenho um Game Boy Advance, o console original para onde o jogo foi lançado. Espera aí. Gente, temos aqui Mundo Real Universos. Aqui está o Game Boy Advance, ele funciona. Eu não tenho um jogo de Pokémon, tenho este aqui do Harry Potter. Ele não era meu, ele era da minha mãe, mas a minha mãe deu-me, porque a minha mãe adorava Game Boy, né? Ela jogava. Só que depois ela já não joga hoje em dia, então ela deu-me para guardar. Só que vocês sabem que o que eu gosto do Game Boy é os jogos de Pokémon. Coisa que, bem, eu não tenho aqui. Isto não é... entrasse, calma. Isto é caro também, ok? Vamos ver se isto liga. A consola original, porque ele foi feito para isto. Isto funciona. E já agora, os jogos nesta altura tinham em português de Portugal, né? Hoje em dia, para ver um jogo em PTPT, Nossa Senhora me cai em cima, mas naquela altura já havia jogos... em PTPT, né? Dá para desligar e ligar a tela assim. Oh, isto não é bem desligar a tela, isto é só tirar a luz. Vamos para isto que é que ele saiu. Vai carregar. Jogar para um bocado triste, mas foi para isto que o jogo saiu. Isto fecha já. Então, pronto, vocês já viram. Continuando com a história. Eu pedi naquele dia para ele, se ele no dia a seguir, que era sexta-feira, lembro-me perfeitamente que era uma sexta-feira, se ele no dia a seguir não podia emprestar o jogo, né? Para eu ficar com o jogo durante o fim de semana e depois devolver-lhe na segunda, para eu testar o jogo lá no meu Game Boy Advance. E ele disse que tudo bem. Então, vamos para essa sexta-feira de manhã. Então, aqui tens o jogo. É para devolver na segunda, certo? Yep, mas lembra-te, cuida bem desse jogo. Esse jogo é bastante raro e caro, por isso é bom que cuides dele. Eu cuidar, eu sou incrível a cuidar. Não há nada que se parta nas minhas mãos. E gente, isto não é brincadeira, eu deixei o jogo cair no chão. Não se partiu, mas ficou riscado e rachado. Não foi nada. Se esse jogo partir-se, eu nunca mais falo contigo e tu vais ter de comprar um igual. Então, eu entrei para a escola e ele disse-vos que era no final do ano. Então, eu ia ter a 100ª aula de português. Ou seja, eu não sei se vocês eram assim, mas eu gostava muito daquela professora e aquela professora decidiu fazer assim. A aula número 100 não íamos fazer porcaria nenhuma. E como era uma aula de 2 tempos, ia ser 2 aulas sem fazer porcaria nenhuma. A aula 100 e a aula 101.
Então, a primeira hora foi incrível. Nós entramos lá, bebemos ice tea, comemos bolachas, ficámos a falar, rimos, pronto, nós com a professora, tudo isso. Até que tocou para o intervalo. E eu pensei, bem, eu não vou levar o jogo para o intervalo porque o jogo vai-se partir. Se eu quase o parti à porta da escola, o jogo vai-se partir de certeza no intervalo, porque vocês sabem como é que o intervalo é. O intervalo é uma selva. Então eu decidi, vou pôr o jogo aqui na minha mochila, dentro da sala de aula, porque vai ser seguro. Pronto, não vai haver nada com o jogo, certo, maltinha? Então lá fui eu à minha vidinha no intervalo, até que eu estou por mim e a escola estava a pegar fogo. Então, e vocês perguntam-se, Universas, como é que raios a escola começou a pegar fogo do nada? E bem, não foi do nada. A culpa foi da minha turma! Depois da nossa lição 100, 2 colegas meus foram levar as mãos à casa de banho e decidiram secar as mãos daqueles secadores de ar. Então eles foram lá secar, só que o secador não funcionava. E qual foi a maravilhosa ideia deles? Dar chapadas do secador! Eles deram as chapadas, o secador berrou e começou a deitar fumo e eles fugiram da casa de banho até o intervalo. E depois o secador explodiu e começou a pegar fogo. Então, agora que vocês perceberam porque é que a escola começou a pegar fogo, qual é o problema disso? Então, naquela altura toda a gente estava a gritar e a bater palmas porque a escola estava a pegar fogo. É tipo o sonho de toda a gente da escola a pegar fogo. É o sonho de toda a gente menos da Câmara Municipal. É porque a Câmara Municipal tem de arranjar a escola. Mas isso é um problema deles, não meu. E eu comecei a gritar até que lembrei-me. A sala que eu estava a ter aulas era a sala ao lado da casa de banho. Темная ночь, только пули свистят по степи. Então, eu depois de perceber que o jogo ia pegar fogo e que eu ia ter de pagar 90 paus a um amigo meu, eu comecei a chorar. Ok. Eu não estou a brincar, eu comecei a berrar no meio da escola e a chorar. E os meus colegas, o mais vergonhoso de toda aquela situação é que eles achavam que eu estava preocupado com uma coisa importante que eu tinha na minha mochila. E era importante, mas não era importante para eles. E eu não quero explicar mais isto. O que interessa, o fogo não se alastrou, ou seja, o fogo não saiu da casa de banho, ou seja, aquilo não chegou a ir para a sala, só que eu vou ser uma vergonha do cacete no meio da escola. E o meu amigo só ficou a saber disso na semana a seguir, porque eu tive medo de lhe contar e ele deixou de falar comigo, só que depois ele reagiu de boas, ele não se preocupou. Mas pronto, foi esta a minha estúpida história. Espero que tenham gostado do vídeo, especialmente se fores uma pessoa que nunca me viu. Espero que tenham. Se viram o vídeo até aqui, estou muito feliz. E foi uma história estúpida. Eu sei que geralmente quando tu clicas vai ser uma história incrível, mas não, foi só uma história normal. Podia ter acontecido com qualquer pessoa. Por isso então vá, tchau e até o próximo vídeo. Fui!